Quando eu gravei um vídeo sobre a primeira parte de Wicked, há exatamente um ano, eu comentei que o filme tinha funcionado surpreendentemente bem comigo e que, mesmo reconhecendo alguns probleminhas pontuais de ritmo e estilo, a jornada toda da Glinda e da Elphaba, eu finalmente aprendi a falar o nome dela, no primeiro vídeo eu falei Elphaba e agora finalmente aprendi, Elphaba, tinha me conquistado o suficiente pra me deixar ansioso pra voltar ao cinema um ano depois pra conferir a metade final daquela história lá. Pois bem, 12 meses se passaram desde então, e o que eu posso dizer é que, por um lado, Wicked Parte 2 de fato oferece um desfecho sólido e convincente pra saga das duas bruxas do Mágico de Oz, o que é um alívio. Só que ao mesmo tempo, por outro lado, eu também acho que ele é um filme que comete uma série de pequenos tropeços que vão se acumulando até resultarem em um filme que, de um modo geral, é bem abaixo do primeiro, o que é uma pena. Bom, mas antes de entrar em Wicked Parte 2, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E uma coisa que é importantíssima de lembrar antes de qualquer coisa é que esse vídeo aqui vai conter spoilers de Wicked Parte 2. Então se você ainda não viu o filme, nem viu a peça original, eu recomendo você pausar esse vídeo e ir assistir ao filme e voltar logo depois, porque, de novo, eu vou entrar em detalhes importantes da trama. E uma outra coisa que eu nem acho que seja importante, mas é boa de avisar de antemão, é que eu nunca vi a peça teatral que inspirou esse filme aqui. Ela nunca vem aqui pro Rio e, enfim, nunca tive a oportunidade. Eu não acho que o fato de eu não conhecer o material original seja uma coisa que me impeça de avaliar o filme enquanto filme, mas, de qualquer forma, se você acha que isso tira completamente a minha propriedade pra poder falar sobre o filme e quiser me chamar de burro, idiota, otário, babaca, corno, calvo, etc. aqui nos comentários, eu recomendo você fazer isso logo e partir de uma vez pro próximo vídeo, beleza? Bom, agora sem mais enrolações, simbora para Wicked Parte 2. O filme retoma a história pouco tempo depois do fim da Parte 1, e uma coisa que eu achei interessante é que ele mantém a Elphaba e a Glinda bem afastadas por boa parte da narrativa, e mesmo assim, não deixa de ser irônico que, mesmo afastando as duas personagens por um bom tempo, o coração desse segundo filme aqui continua sendo a interação entre as duas jovens. Em especial, a Cynthia Erivo ganha a oportunidade de compor uma Elphaba mais forte e mais autoconfiante do que a gente viu antes. Ela sai daquele status de aluna indefesa e desajustada que sofre bullying na faculdade, mesmo que o olhar sofrido dela continue projetando uma vulnerabilidade que é muito importante para a personagem, e ela surge mais imponente, mais dona de si, inclusive no que diz respeito às decisões amorosas e sexuais dela, o que culmina na melhor piada do filme inteiro e que justifica o título Wicked de uma forma bem inusitada. Além disso, se no meu vídeo sobre o primeiro filme eu comentei que eu achava meio frustrante como que esses filmes de origens de vilões ou vilãs clássicos ou clássicas costumam suavizar eles ou elas, em vez de assumir e explorar a fundo as imperfeições morais deles ou delas, essa parte 2 aqui compensa isso que eu reclamei lá no primeiro filme, ao trazer a Elphaba abraçando a raiva, o ressentimento e até mesmo a impaciência, de modo a aproximar ela da bruxa amada oeste, mais intimidadora, que a gente viu lá no Mágico de Oz, sem sacrificar a complexidade que eles trouxeram pra ela aqui no Wicked. Já a Glinda, por sua vez, assume o centro das atenções e passa a dominar a maior parte da narrativa da parte 2, ao contrário da parte 1, que pendia mais pro lado da Elphaba. Dito isso, se a performance da Ariana Grande foi o que mais me pegou de surpresa no filme anterior, porque eu tinha muito pouca familiaridade com a carreira prévia dela, agora, o timing cômico afiadíssimo e a capacidade dela de retratar a energia, ao mesmo tempo fútil e insana, da personagem, já não é mais uma surpresa. O que, é claro, não significa que ela deixe de ser eficaz nas suas tentativas de humor. A sequência que mostra ela brigando desajeitadamente contra a Elphaba, por exemplo, volta a comprovar o talento da Ariana Grande para fazer rir. Mesmo que essa cena em questão traga um problema de tom que eu considero grave e que eu já vou discutir logo depois. Não menos importante, aliás, é a habilidade da Ariana Grande ao ilustrar as alterações e contradições da Glinda, transitando entre as ações questionáveis que ela toma em benefício próprio e o carinho legítimo que ela não consegue deixar de ter pela Elphaba, e ela estabelece tudo isso de uma maneira coesa, usando essas características aparentemente antagônicas para tornar a personagem mais complexa em vez de inconsistente. Enquanto isso, essa parte 2, a exemplo do que já acontecia no segundo ato da peça original, pelo que me contaram, reforça as conexões com o Mágico de Oz, não só ao trazer a Dorothy e os amigos dela, vivendo em paralelo as aventuras que a gente já conhece
deles, mas também ao explorar as origens do Espantalho, do Leão Covarde e do Homem de Lata, surpreendendo o espectador ao enriquecer personagens que a gente achava que já conhecia por completo. Assim, o roteiro da Winnie Holzman e da Dana Fox amarra os detalhes que conectam ele ao Mágico de Oz sem parecer um fanservice barato. Embora a decisão do diretor John M. Chu de evitar mostrar o rosto da Bethany Weaver, a atriz que interpreta a Dorothy aqui, seja uma besteira, porque uma vez que a gente já sabe perfeitamente quem é aquela personagem, o recurso soa mais como uma distração do que como uma forma de criar um mistério em torno da aparência da garota. Além disso, a entrada da Dorothy na trama acontece de uma forma tão abrupta que acaba se tornando estranha. E isso, infelizmente, me leva àquele que é o grande problema de Wicked Parte 2. Do início ao fim, todos os eventos que compõem a narrativa são percorridos com uma pressa que é notória e, sinceramente, eu acho inexplicável. O curioso é que, quando eu gravei um vídeo sobre o primeiro filme, eu comentei que eu tinha achado o ritmo dele meio truncado demais, porque ele deixava a progressão dos fatos se desenrolar com uma calma que, às vezes, passava um pouquinho do ponto. Já nessa parte 2 aqui, eu percebo justamente o oposto, porque a montagem do Myron Kirsten passa de uma sequência para outra de uma maneira incrivelmente corrida, como se ele só quisesse terminar logo uma cena para poder partir logo para a próxima o quanto antes. E aliás, essa pressa se aplica não só à montagem, mas também à própria direção dos atores, porque a maioria das ações, reações e falas que eles têm em cena são entregues de uma forma tão rápida e tão bate-pronto, papum, que acabam soando mecânicas, artificiais, ensaiadinhas demais para parecerem espontâneas. Eu até entendo que isso pode fazer sentido em uma linguagem teatral e teria como funcionar caso o filme adotasse uma abordagem mais operática. Como não é o caso, bom, aí não tem muito o que fazer. E o resultado disso é que várias sequências mais dramáticas são conduzidas de uma forma tão corrida e apressada que acaba eliminando o peso, a tensão e ou o choque que essas passagens deveriam despertar. Quando a irmã da Elphaba morre, por exemplo, o impacto da perda dela é nulo. E o luto da Elphaba, mesma coisa. A gente não sente o mínimo de luto na personagem. E também não ajuda muito o fato de que, poucos segundos depois, a cena se entrega à pura galhofa ao trazer a tal briga engraçadinha da Elphaba com a Glinda que eu citei lá atrás, que é uma cena engraçada demais vindo logo depois de uma cena de luto. Então aquele luto que a gente viu anteriormente se perde completamente. Ela esquece imediatamente do drama que vinha antes. Porém, o mais decepcionante mesmo é perceber como que um filme sobre bruxas, criaturas mágicas e universos fantásticos pode ser visualmente tão xoxo, desinteressante, carente de energia ou dinamismo. Sério, eu já tinha reclamado disso no primeiro filme, mas nesse segundo aqui, isso me incomodou muito mais. Chega a ser inacreditável como que a fotografia da Alice Brooks, em particular, insiste em tirar a cor de tudo que a gente está vendo em tela. Ela insiste em diluir a vitalidade do que a gente está vendo ali ao remover as cores de cada composição. Ela sabota, nesse sentido aí, todo o trabalho muito bom dos figurinos e da direção de arte, que tentam trazer esse aspecto lúdico de um universo fantástico, mas eles são o tempo todo mergulhados em uma paleta lavada, chapada, sem vida. Tem umas cenas que parece que as imagens estão em estado bruto, sem um mínimo de tratamento de cor ali. Isso serve só para tirar a vida de sequências que, supostamente, exigiam uma intensidade visual muito maior. E pra piorar, o John M. Chu, que nunca foi um diretor dos melhores para começo de conversa, tá com cada vez menos imaginação ou entusiasmo nas escolhas de encenação dele. Quando ele vai filmar as conversas entre as personagens, elas quase sempre se resumem a planos e contraplanos básicos que se tornam aborrecidos na tela grande. E quando chegam os números musicais, que são os mais esperados, eu digo que não tem nenhum nesse segundo filme que chegue aos pés de Defying Gravity. Quando eu vi o primeiro filme, Defying Gravity não significava nada pra mim, porque eu não conhecia o Wicked, nunca vi a peça original e nunca tinha ouvido a música em questão. E mesmo assim, quando eu sentei ali pra ver o filme e chegou a cena do Defying Gravity, eu entendi que aquilo ali se tratava de um momento especial. Nessa parte 2, não tem nenhum momento assim. O momento mais dinâmico do filme, que é uma sequência que envolve a Elphaba, a Glinda e o Mágico de Oz no salão dele, é uma sequência que tenta aspirar a uma vibe de musical clássico,
público, mas ainda assim ela parece tímida demais para poder fazer jus às próprias ambições. Para completar, Wicked Parte 2 ainda sofre de uma síndrome de O Retorno do Rei ao não decidir qual é a melhor maneira de encerrar a história e, com isso, criar uns 5 ou 6 finais seguidos em vez de construir uma resolução sólida. A sorte é que desses 5 ou 6 finais que ele tenta criar ali, pelo menos o último deles é justamente o melhor. Isso faz o espectador sair do cinema com uma sensação mais pra boa do que pra ruim, e com a sensação de ter assistido a um encerramento digno. E eu me arrisco a dizer que de hoje em diante vai ser impossível voltar a ver O Mágico de Oz sem um olhar novo e intrigante sobre a Bruxa Boa do Sul e sobre a nem tão má Bruxa do Oeste. Eu não acho o Wicked Parte 2 ruim, eu só acho que ele fica bem abaixo do anterior, mas ainda assim é um filme... ok. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Wicked Parte 2, diz aqui embaixo nos comentários, curte esse vídeo se você gostou, compartilha para seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, e é isso, um grande abraço e até a próxima.